Pessoal, no áudio anterior eu falei sobre o público-alvo, sobre o gênero em si, né? E comecei a falar sobre o tema, né? No caso de textos, enfim. Se você vai escrever apenas um texto pequeno, né? Uma carta ou algum gênero que não seja tão extenso, né? É um pouco mais fácil de organizar o texto em si, de redigi-lo, né? Quem estiver escrevendo um livro, por exemplo, isso isso precisa ser feito em etapas também. Você não tem que criar em um dia o livro inteiro. Eu acho que as pessoas ficam, no caso de livros ou de dissertações, teses, né, e de textos mais complexos e mais elaborados, principalmente aqueles que envolvem pesquisa, elas ficam muito ansiosas, porque isso é um processo. O texto é um processo de construção. E é um processo doloroso, bem doloroso, né, e você precisa passar por ele para desenvolvê-lo. Né, e você cresce junto desse processo, juntamente, né, a esse processo. Você não será o mesmo ao final desse processo, porque ele traz mudança, né, e ele traz conhecimento, pesquisa, né, você vai descobrir coisas novas, enfim, quebrar talvez, né, alguns paradigmas na sua mente e pensar em coisas que você não tinha pensado, enfim, ou, enfim, pelo menos deveria ser a função, né, de um texto, enfim. Então, no caso de livros, né, eu vou até retomar essa ideia posteriormente sobre desenvolvimento de esquemas, né, trabalhar com tópicos para que essa escrita seja mais agradável, né? Para que você não se sinta perdido, porque quando você já tem um esqueleto, vamos dizer assim, amplo de tudo, é mais fácil, porque você vai em cada tópico, em cada sessão e vai desenvolver ali. Agora, quando você não tem nada, né, você só tem um título, e aí você começa a escrever aleatoriamente, você tem parágrafos soltos que não se articulam a nada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso vale para livro, isso vale para dissertação, para tese, para artigo. Né? Primeiro você pensa no gênero, no tema, depois de recortar o tema, você começa a pensar na estrutura do texto em si, no corpo do texto, no esqueleto do texto. Né? E a gente pode pensar aí em resumos e esquemas. Eu trabalhei muito, né, quando eu lecionava a disciplina de redação, com esquemas. E nas minhas consultorias, principalmente para desenvolvimento de pré-projeto, eu trabalho muito com esquemas. O esquema é o esqueleto do que é essencial no texto. E você vai desenvolvê-lo com base em tópicos, títulos, subtítulos. Né? E eles permitem, os esquemas, a estruturação da ideia, do corpo do texto. Né? Então, trabalhe com esquema para o seu texto, né? Se você tiver tempo, né? Se você não tiver tempo, se for no caso de um vestibular, né? Um texto ali que você estiver escrevendo para um vestibular, alguma coisa assim, você não vai pensar nesse processo todo, obviamente, né? Mas pelo menos mentalmente você pode ter isso na cabeça. Aliás, pleonasmo, né? Você vai, pelo menos, ter isso em mente é importante, né? Porque isso facilita a organização. A gente não sai do nada para escrever. Né? É como pensar numa casa. A casa tem cozinha, tem banheiro, tem quarto, ela é segmentada, ela tem janela, tem paredes, ela tem características de casa e é segmentada. Né? Mesmo uma casa que não seja muito convencional às outras, enfim, ela tem estruturas e características estáveis de uma casa. Né? E a gente sabe diferenciar uma casa de uma rua, de uma cadeira. Então, você precisa dessas referências do esquema, do esqueleto do texto, para poder se situar e pensar, né, e organizar o seu texto. Né?
uma outra questão aqui. Eu falei no áudio anterior sobre inspiração, né? A inspiração, ela tá para o plano da literatura. Se você estiver escrevendo um texto literário, ficção e por aí vai, você precisa dessa dose de sensibilidade, de inspiração, mas se for um texto técnico, não. Né? A escrita como técnica, ela não tem nada de inspiração, né? Você pode até ter um pouco de preguiça para escrever, né? Ou não se sentir motivado, mas isso não está muito para, acredito, o plano da inspiração. Nessa perspectiva, a escrita é pura técnica, né? Basta você aplicar para conseguir escrever. Mesmo, e eu me refiro aqui mesmo à organização do texto em si, em relação ao esquema, ao esqueleto do texto, das ideias, né? Principalmente para trabalhos acadêmicos, né? Outra questão, é importante consultar manuais. Existem manuais de redação, né? Você precisa consultá-los, né? Para poder conseguir compreender um pouco melhor aquele gênero que você está desenvolvendo. Então, tem muito material produzido sobre como desenvolver uma tese, como desenvolver uma dissertação, um artigo. Geralmente, esses materiais eles aparecem em manuais metodológicos, no caso de trabalhos acadêmicos, né? Agora, no caso de alunos de escola, né, tem os livros dos alunos, tem alguns outros materiais também, podem ser adquiridos em livrarias, que são manuais mesmo de redação, enfim. Mas é preciso fazer uma pesquisa, né, porque não é algo como, vou procurar uma gramática, né? Existem manuais e manuais, e não necessariamente o manual vai trazer todos os gêneros, né? Tem manual que enfoca os gêneros acadêmicos, por exemplo, né? Um outro ponto aqui a ser levado em consideração, ele se articula ao que eu falei sobre gênero, né? Mas enfim, que é a questão do estilo da linguagem do texto, né? Tirem da cabeça essa ideia de que necessariamente o texto tem que ser formal e que a melhor linguagem é a linguagem formal. Isso não faz o menor sentido, porque cada texto depende do contexto de circulação. É claro que a linguagem formal ela é a mais prestigiada, né? E são poucos que têm acesso a essa linguagem. Mas isso não significa que... Imagine você esteja escrevendo um texto literário, né, que já tem que ter, acredito, esse caráter, essa coisa da sensibilidade aí, que não é qualquer um que consegue. Eu mesmo, depende, né? Tem dia que é questão da inspiração aí no caso, né? Mas eu poderia dizer que eu escrevo melhor textos mais não literários do que literários, né? Com certeza. Porque eu tenho domínio das normas e da técnica em si. Então, para mim é muito mais fácil. Agora, como literatura exige sensibilidade e umas outras questões, além dessas, eu não me aventuro muito por esses caminhos, não. Até porque eu não sou da área da literatura, eu sou da área de linguística. E não tem nada a ver, né? Não necessariamente o fato de eu ser da linguística tira esse caráter, mas eu quero dizer que eu me identifico mais com a produção desse tipo de texto, né? Então, a linguagem pode ser formal ou informal, né? E quando ela é informal, talvez seja um pouco mais complicado ainda para você, né? Porque quando ela é formal, a gente se fundamenta na gramática, né? É claro que algumas questões, né, dependendo do texto, dependendo da área, há uma certa liberdade em relação a determinadas normas. As próprias gramáticas trazem, os próprios gramáticos em relação a determinada regra, eles convergem, né?
Convergem não, gente. Olha eu falando besteira. Eles divergem. Então, há toda uma série de questões a serem pensadas nesse sentido, né? E a informalidade, encontrar um padrão nessa informalidade é bem complicado. Eu nunca nem vi um manual que explique para você essa informalidade, né? O que eu poderia dizer seria o seguinte: um estilo mais informal, ele algumas regras. Por exemplo, olha só, a regência mais formal do verbo ir ao banheiro, por exemplo, a ocorrência mais informal, ir no, né, mais falada, mais cotidiana, tanto por falantes escolarizados como falantes não escolarizados. Então, assim, poderia dizer que todo mundo fala isso no Brasil. Anderson, como eu vou ter acesso a isso? Você está falando isso porque você é linguista. Sim, mas envie o seu texto para um revisor. É o que eu posso te dizer em relação a isso, porque ele é aí um revisor que tem a formação para isso, porque não é brincadeira, não é simplesmente pegar essas normas gramaticais e aplicar um texto, porque imagina que você esteja escrevendo literatura e haja diálogo entre dois personagens que são caipiras. A representação desse diálogo de fala, dessas falas, precisa ser como ela é na realidade, em relação, né, à realidade social desses personagens. Não faz sentido você trazer uma linguagem para eles, construir a linguagem, o diálogo deles ali, muito formal, né, que seria de característica de uma pessoa muito escolarizada, né? Eles não, são caipiras, então você tem que trazer esse diálogo ali para caracterizar aquela linguagem, entende? Então isso é importante, as pessoas não observam isso. Elas trazem esse discurso da língua, né, a todo o custo, da língua absoluta, da língua perfeita, e isso não faz o menor sentido. Uma outra questão: o texto, ele é uma unidade, né? Ele é um uno, né? Isso significa que você deve pensá-lo dessa maneira. Então, você tem que pensar o texto, né, isso tanto no nível gramatical, da estrutura do gênero em si, quanto no nível social, né? Porque ele tem esse aspecto social também, né? Para o nível gramatical, você tem que pensar na seleção vocabular, né, utilizada no seu texto, as palavras que você utiliza, né, e a ocorrência daquelas palavras para aquele gênero e para aquele público-alvo, né. Você tem que pensar também na questão da organização dos parágrafos, né. Cada parágrafo, né, deve ser articulado ao outro, né? E você precisa ter uma certa progressão textual, né? O texto precisa ter um movimento, né? Que seria essa progressão, vamos colocar dessa maneira. Senão você terá vários parágrafos soltos, que articulam, jogados no texto. É muito comum, eu recebo muito trabalho acadêmico, artigo, tese, principalmente TCC, né, que o estudante ainda não tem familiaridade com o texto acadêmico, e ele joga citações ali no texto, né, e de outros autores, até coloca entre parênteses, faz a citação adequadamente, mas ele não articula a citação com o texto dele. Então aparece no texto ali a citação de um terceiro, né, solta, desarticulada ali do texto, ele não liga com as ideias dele e fica cada parágrafo solto um do outro, né? Isso não faz sentido. Outra questão, é importante observar paralelismo em relação à construção dos parágrafos. Se você escreve um parágrafo de 2 linhas, de 3 linhas, e depois você vem com um parágrafo de 10, 15 linhas, não faz sentido. Você tem que pensar nesse paralelismo, né? Então, se você tem o costume, pode haver variação, claro, né?
Você não precisa fazer um negócio tão quadradinho, mas se você tem um parágrafo de 10 linhas e tem mantido esse padrão que oscila entre 7 e 10, você não vai colocar ali no meio do texto um parágrafo de 2 linhas. Que parágrafo é esse? Né? Então, as ideias precisam ser desenvolvidas e articuladas. Né? Isso revela, para quem escreve, que você está com dificuldade em relação ao conteúdo. Né? Você não tem o que dizer, então você faz esses parágrafos muito curtos, porque você não consegue desenvolver o seu texto. Né? Eu acho que para quem estiver escrevendo um livro, por exemplo, isso flui um pouco melhor, né? Porque você tem toda uma história já, né? Que você pensa ali na sua cabeça e que você vai narrando no texto. É claro que se essa narrativa for cronológica, né? Numa relação bem direta e organizada, né, é mais fácil de escrever. Mas se você estiver escrevendo um material que, sei lá, você inicia pelo final da história e aí articular, então o primeiro capítulo, sei lá, já vai para o fim da história e depois você volta para o início, né, causar esse efeito num texto literário é um pouco requer, né, que você leve o texto, né, para outros caminhos. Vamos colocar dessa maneira também. Né? Mas, com certeza, né, você já tem eu acredito que seja um pouco mais fácil em relação à escrita de textos formais, né, mais formais e acadêmicos desenvolver. Né?